Eu nada sou, nada posso, sou cinza, só posso honrar a tua presença. Mas a tua palavra, meu Deus, é que vem falando nos dias de hoje. Ó Pai, nessa noite não vai ser diferente. Fala conosco. Te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Coloque a sua Bíblia no seu assento e dê a melhor salva de palma ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia, aleluia. Oh, maravilha. Meu querido, antes que eu dê início a essa palavra de hoje que vai falar contigo, eu quero que você abra o seu coração. Deixe as dúvidas, deixe os pensamentos de lado. Deixe tudo que chame a tua atenção, que tire a tua atenção da palavra de Deus de lado nesse momento. Eu quero trazer uma palavra na sua vida sobre um homem cujo nome era Sansão. Mas desde o início da sua trajetória, a palavra de Deus diz que por causa da desobediência do povo de Israel, foi necessário que nascesse esse homem. Desde então, para libertar Israel, este homem todavia viera a ser um dos homens levantados por Deus para ir contra os filisteus, que por causa das desobediências do povo de Israel, ficou sob domínio do povo filisteu, isto por 40 anos. 40 anos debaixo, vamos dizer assim, da mão do inimigo. 40 anos debaixo do domínio daqueles que eram contra o povo de Deus. Agora eu começo a ver por essa palavra e começo a entender também que a minha e a sua desobediência diante da face daquele que vive e reina traz uma constante angústia, traz uma opressão tão terrível, a qual nos causa totalmente uma autodependência daquele que era para estar desde então sendo a nossa vida superior a eles. Agora eu começo a entender pela palavra de Deus que todavia Sansão ainda não nascera. O Senhor viera a fazer gerar um homem a qual seria libertador, mas todavia a mãe desse homem era estéril. Eu quero dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite, antes que se conclua o final dessa mensagem, eu quero te dizer que o milagre vai gerar na tua vida. Ei cristão, aquilo que para você parecia impossível, aquilo que para você a enfermidade, a dificuldade que aos seus olhos você acha que está sob domínio da sua vida, o Senhor vai fazer gerar milagre. O Senhor vai fazer gerar um homem. Esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele gerar na tua vida, quando ele nascer na tua vida, aquele que te oprimia vai ser envergonhado pelas mãos do Criador. Agora eu começo a ver no versículo ainda de número 1. Você observe, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 10, para que você possa entender do que eu estou relatando. Aleluia. Juízes capítulo de número 10 e versículo de número 6. Diz assim, versículo de número 6: tem futido servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram a Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu a mão dos filisteus em a mão dos filhos de Amon. Agora você observe, meu irmão, que o povo de Deus foi castigado pelo próprio Deus devido à sua obediência, devido à sua desobediência, perdão. Você observe que a palavra de Deus relata que o povo de
que Israel se esqueceu do Senhor, deixou de olhar para o Senhor e começou a servir deuses estranhos, a Balaíns. Todos esses nomes citados aqui são nomes de deuses, e a Bíblia nos diz que só há um único Deus, o nome do Deus Jeová, o único Deus a qual pode salvar, libertar, o único Deus que pode trazer vida e vida em abundância para a nossa vida. Agora você observe que o povo de Israel começa a idolatrar esses deuses. Meu irmão, há quem diga ainda que Deus não condene a idolatria. Há desde então uma denominação católica diz que você pode adorar a Aparecida, que você pode adorar a João, que você pode adorar a Genésio, não importa. Mas há quem diga que esses deuses, essas estátuas, esses templos feitos por mão de homem, não há atuação do Espírito Santo naquele lugar. Agora entenda você, meu irmão, quantas e quantas vezes a palavra de Deus tem nos dito: não porás coisa abaixo, maldição dentro da tua casa. E quantas vezes eu e você, por falta de conhecimento da palavra, temos colocado coisas imundas dentro das nossas casas. Falamos: Deus, necessito de avivamento, mas as nossas casas estão cheias de coisas ruins. Falamos: Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida, já que as nossas casas estão cheias de coisas que não provém da parte do Senhor. Ao vermos desenhos animados, ao vermos filmes, nós não percebemos, mas em cada filme, em cada desenho pronunciado, há sempre uma coisa nos confundindo. Por exemplo, se vemos o filme até infantil Rei Leão, você observe que é dois leões afeminados, um leão que anda afeminado, cujo criador, ele era um homossexual. Agora você entenda, meu irmão, que dentro desse período houve-se uma história de um menino a qual viu este DVD cerca de 12 vezes em um dia. Quando foi à noite, a mãe dele dormia, aquela criança tomou um machado em suas mãos, esquartejou a sua mãe por inteiro. O irmão pulou a janela e quebrou seus dois pés. Quando a polícia chegou e perguntou o que acontecera, ele disse: meu irmão viu esse DVD por 12 vezes, e lá tem uma certa parte que o leão olha e mata o outro. Rafik, que é desde então um macumbeiro que fala no Rei Leão, porque ele mexe com o espiritismo, ele mexe com a astrologia. Agora você vê, ele olha e fala por si mesmo: não se preocupe, não se sente intimidado por ter matado. Você pode matar. Aquilo na cabeça de uma criança, meu irmão, é algo terrível, ela não entende. Então, enquanto aquela criança matava a sua mãe, enquanto aquela criança esquartejava a sua mãe, disse o irmão dele que ele dizia: eu vou te matar, porque o Rei Leão disse que eu posso te matar. Agora você vê bem, meu irmão, na nossas vidas, vemos tanto constantemente a casa do Senhor, mas nossas casas estão toda impura, está toda suja, está cheio de deuses, fotos de pessoas que já partiram, foto disso, foto daquilo. Meu irmão, tira essas coisas de dentro da sua casa, para que a glória do Senhor esteja na sua vida, para que a glória do Senhor possa descer sobre a tua casa. Faz primeiro uma limpeza, vê o que é, qual é o tipo de idolatria que está dentro da sua casa. Talvez é uma música, há pessoas que adoram, pessoas que cantam, há pessoas que adoram até mesmo pessoas cristãs e falam: esse é o meu ídolo, essa é minha ídola. O Senhor não te chamou para idolatrar, o Senhor te chamou para adorar o nome dele. Eu quero ouvir você que adora o nome dele fazer barulho aí. Faz barulho de crente, faz barulho, faz barulho. Olha, meu querido, oh, aleluia. Ainda no versículo de número 3 diz: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, você nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te
e que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizão de Deus, Deus do ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Veja bem, meu irmão, Deus faz uma promessa. Agora eu entendo por essa palavra que Deus, meu irmão, quando Ele promete uma coisa na minha vida e na sua vida, pode parecer aos nossos olhos que na nossa vida seja impossível que isso acontecer. Ela era uma mulher estéril, ou seja, ela não podia gerar filho, mas Deus prometeu um filho que livraria a Israel. Esse filho é um homem chamado Sansão. Agora diz no versículo de número 6: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Eu não lhe perguntei de onde era, e nem me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, Deus do ventre, até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Meu irmão, quando você é um cristão, quando você é uma cristã, quando você é homens e mulheres de Deus, você tem que levar o seu filho até a casa de Deus e guiá-lo dentro da palavra de Deus. Procurar a diligência, a liderança da tua igreja e falar: como eu posso instruir o menino? Porque a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, para que amanhã ele não se desvie da palavra de Deus. Agora veja bem, hoje nos dias atuais passamos por um problema muito dificultoso, a qual encaramos o problema com os jovens dos dias atuais. Jovens hoje em dia, se fala de igreja, ele critica, ele acha chato, acha uma coisa chata, uma coisa momentânea, uma sequência de coisa que para ele a vista dele não leva a nada. Hoje o que mais difícil vemos dentro da casa de Deus é jovens, tanto homem quanto menina, que queiram realmente um compromisso na palavra. Agora esse homem olha para o céu e diz: Senhor, envia desde então esse moço que era desde então um anjo até aqui de novo, para que ele instrua aonde eu deva, como eu deva levar o menino. Agora veja bem, o versículo 9 diz: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste, minha mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Eu disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disse, a mulher se guardará a ela, de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Ou seja, meu irmão, Deus por sua vez coloca desde então essa regra sobre a vida da mãe de Sansão, que vier a ser no futuro, certo? Ele diz: não beberá vinho, não beberá bebida forte, sobre a sua cabeça não passará navalha, e não tocarás em coisas imundas. Agora eu quero continuar lendo para que você entenda. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que detenhamos e que te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque sabia Manoá que não sabia Manoá que fosse o anjo
do Senhor. Agora você observe, meu irmão, tem vezes na nossa vida que estamos tão cegos diante do Senhor, que o anjo está do nosso lado e não conseguimos ver. Tem vezes que estamos diante da presença de Deus, Deus está falando com a tua igreja, só que a igreja não consegue ver quem é que falara com ele. Manoé não estava conseguindo perceber que quem falava com ele não era homem, mas era o anjo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite de hoje. Quando você abrir os seus olhos, quando alguém estiver falando de Deus para você, não rejeite, talvez por uma veste, não rejeite, talvez por um grau exercido de cargo na igreja, não rejeite se talvez seja o menor que estiver aqui na frente, não rejeite quando alguém estiver louvando, não rejeite quando alguém tiver a oportunidade de falar algo de Deus na sua vida, porque quando essa pessoa está falando contigo, não é homem, mas é a própria palavra de Deus que vai ao seu encontro, é a própria palavra de Deus que vai ao encontro do seu coração, invade a sua mente e vai como espada de dois gumes até a divisão da alma. Meu irmão, eu quero te pedir uma coisa nessa noite de hoje: não olhe para a aparência. Deus, todavia, Ele fala em sua palavra. Você olha para a aparência, mas eu sou o Senhor que sonda o seu coração. Hoje, nessa noite de hoje, Deus está sondando o coração de crente nessa noite de hoje. Eu quero dizer, meu irmão, que da forma que entrou aqui, você não vai ficar, você não pode ficar. O Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor te chama a realmente ter um particular com Ele. O Senhor vos chama a verdadeiramente abrir mão de coisas a começar na sua vida que não estão te trazendo bem. Agora vamos voltar para a palavra do Todo-Poderoso. Vem comigo, meu querido. Diz assim, versículo de número 15: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhas, que prepares um capítulo. Verso 17: E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que, vendo Manoá a sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Deixa eu te dizer, crente, a sua oferta, o seu holocausto, a sua oração está subindo até o trono dos céus. Quando você ora às vezes e pensa: mas todavia será que o Senhor ouve a minha oração? Eu quero te dizer uma coisa: o anjo do Senhor está pegando a sua oração, está levando até o trono do céu. A oração a qual você clama por Deus pelas madrugadas, a oração a qual você entra por essas portas e fala: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. A oração quando você entra dentro da sua casa e fala: Deus, eu preciso de uma mudança. O Senhor está ouvindo a sua oração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: antes que conclua a obra na sua vida, você será muito feliz. Às vezes perguntamos: Senhor, Senhor, será que tu tem obras comigo nessa terra? Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus, meu irmão. Quando você foi gerado, antes que viera a ser gerado no ventre da sua mãe, a Bíblia fala que o Senhor viera a sonhar com a sua pessoa. Às vezes, no momento de dificuldade, falamos: mas meu Deus, está tão difícil, eu não aguento mais, é minha família, é o meu marido, é minha esposa, é minha vida financeira que eu não consigo levantar. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus, meu irmão, que a obra de Deus,
quanto mais você passa por provação, por dificuldade, é sinal de que Deus tem obra na tua vida, crente. Quanto mais a qualquer abarante sai o canto, quanto mais está provido para você, quanto mais está dolorido, quanto mais você fala que nem Davi: ah, Senhor, os meus ossos ardem, os meus ossos ardem, os meus ossos doem, Senhor. Quanto mais você está nessa fornalha, mais o Senhor diz: filho, ei filha, não tema, porque isso é só para te mostrar que eu tenho obra na tua vida. Você pode aplaudir o nome do Todo-Poderoso? Aplaude, mas aplaude mesmo com vontade. Pode aplaudir ao nome do Senhor. Oh, Ramacharabacadarai, oh, maravilha. Agora veja, meu irmão, aleluia. A Bíblia fala que hoje o Senhor agiu maravilhosamente, ou seja, fez aquilo que era mandato de Deus, realizou um milagre. Ele nunca mais apareceu hoje do Senhor. Emanuel nem sua mulher então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Ele disse: Manoá, sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir essas coisas nesses tempos. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, meu querido, quando a palavra de Deus diz que nasceu Sansão, quando vier a Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. Porque veja bem, meu irmão, quando você é o libertador, quando você há de livrar a tua casa, tendo esse chamado por Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele é na sua vida. Agora veja bem, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus era na vida de Sansão. Agora eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Juízes capítulo de número 14. Se você puder me acompanhar, por gentileza. Diz assim: e desceu Sansão a Timina, e vendo em Timina uma mulher nascida dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timina, nascida dos filisteus, agora pois toma-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Verso de número 5, preste bem atenção. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timina. E chegando nas vias de Timina, eis que um filho de leão, bramando-lhe, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando, e comendo dele. E foi-se seu pai e sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Agora veja bem, meu irmão, a Bíblia fala que quando Deus instruiu ao pai de Sansão que todavia
ele não bebesse vinho forte, e também não tocasse em coisas imundas, Sansão, logo na sua trajetória, começou a desobedecer a Deus. Quantas vezes há pessoas que assim estão na casa de Deus, vêm para a igreja, ouve que é errado, mas procura desobedecer. Ao invés de obedecer, não, faz tudo o contrário, fora da palavra de Deus. É a desobediência, meu irmão. O pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva à morte, não só física, mas espiritual também. Agora você observe que Deus disse: não tocareis em coisas imundas. Agora Sansão vai ao meio do caminho, o filho do leão o ataca, ele mata o leão, mas quando ele está voltando, a Bíblia fala, como acabamos de ler, que dentro do corpo do leão, porque Sansão rasgou o leão no meio, dentro do corpo morto do leão, do cadáver do leão, deu mel, deu colmeia, deu abelha. E se tem abelha, tem mel, você pode ter certeza. A palavra de Deus diz que desde então Sansão vai e toma daquele mel e começa a chupar no meio do caminho, começa a se satisfazer, a gozar daquilo que ele pegara com o Senhor. Disse: não toqueis em coisas imundas. Quantas vezes Deus fala conosco: não pode, isso é errado, não fuma, não bebe, olha, não vê isso não é bem para a sua vida, não vai naquele lugar. E damos ouvido à voz de Deus aqui, mas quando chegamos lá fora, esquecemos de tudo e começamos a fazer errado novamente. Agora assim sucedeu com Sansão, e ele não sabia, pegou do mel, ou melhor dizendo, o seu pai e a sua mãe que recebeu, não sabia que ele pegara do leão, mas todavia, se soubesse, o repreenderia, porque sabia que ele não podia tocar em coisa imunda. Agora veja bem, meu irmão, a nossa desobediência, até mesmo sermos chamados por Deus, muitos a pregar, outros liderança de grupos dentro da igreja, outros liderança de ministério, mas sempre arrumamos uma hipótese de tentar afastar de Deus, de tentar passar a perna em Deus e falar: ah, eu vou fazer isso, mas Deus me perdoe, é muito bom, hoje eu vou deixar de ir para a igreja, mas Deus me perdoe, hoje eu vou ir para a festa, mas Deus vai me perdoar. Mas não é bem assim, meu irmão, não é bem assim. O pecado, quando ele está dentro de nós, ele gera uma consequência grave, gravíssima, a qual a Bíblia fala no livro de Isaías, que há um bloqueio entre nós e Deus. Esse bloqueio nos impede que a nossa oração chegue até a Deus. Não entendeu? Eu vou explicar para você. O nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, nos impede que nós chegamos até a Deus. E a Bíblia fala que Ele encobre o rosto de nós. Coisa terrível, meu irmão, é a desobediência. Coisa terrível é quando não cumprimos os mandamentos da lei de Deus. Agora veja aqui, no versículo de número 12, no capítulo de número 15, vamos adiantar no capítulo de número 15. Veja aí: Sansão pôs fogo à seara dos filisteus. E aconteceu depois de alguns dias que na cega de trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse o seu pai: por certo dia eu que de todo o aborrecias, de sorte que dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã, mais nova, mais famosa do que ela, toma-a pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou, esta vez para com os filisteus, em todo lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e depois um tição no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo, e atiçou, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os boios com a cega do trigo, e as vinhas com as olivas.
Agora veja bem, meu irmão, Sansão põe fogo nas coisas do inimigo. Agora veja bem, quantas vezes nesse estado é eu e você ousamos do poderio a qual Deus nos dá, e até mesmo provocamos o nosso inimigo, e achamos que não vai ter uma contra-ataque, achando que não vai ter uma resposta contra as nossas atitudes. Mas veja bem aí, no versículo de número 10, eles disseram, os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Por quê? Porque todavia Sansão viera a se esconder na caverna. É sempre assim, meu irmão. Todos são chamados por Deus. Há pessoas que vai contra o inimigo, mas sabendo que o inimigo vai contra a sua pessoa, a gente se esconde. Primeiro provocamos, depois nos escondemos. Mas veja bem, por mais que eu e você se escondam, o inimigo, ele vai vir contra a nossa pessoa. Por mais que eu e você vamos contra o inimigo com a nossa oração, você pode ter certeza que vai ter uma contraproposta, vai ter uma resposta do inimigo contra nossas vidas. Às vezes, nós como seres humanos, não foi o caso de Sansão, mas como seres humanos, mais esperamos que essa contra-resposta do inimigo vem de pessoas de fora, mas não. Uma coisa que nos chateia mais é saber que a contraproposta, que a resposta do inimigo contra a nossa vida vem de pessoas a qual está no nosso lado, vem de pessoas a qual nos diz no armar, de pessoas a qual diz: eu estou contigo, nos abraça, nos beija e diz: pode contar comigo, pode acreditar. Mas não devemos, porque sempre nas maiores circunstâncias o diabo vai querer usar quem está perto de você, meu, para se destruir. Eu quero mostrar isso para você no decorrer dessa mensagem. Sansão todavia se esconderam, no versículo 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis, ou seja, não vão me matar. E eles lhe falaram dizendo: mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas na cova, cordas novas, e fizeram-no subir da rocha. Agora veja bem, meu irmão, 3.000 homens contra um homem só. Vemos dentro do decorrer desse versículo o tamanho potencial, o tamanho autoridade, a tamanha força que Sansão tinha devido ao Espírito Santo de Deus. Agora, meu irmão, Sansão, sendo um homem que errou aos olhos do Senhor, tinha uma força tão imensa que até mesmo 3.000 homens vão contra a sua pessoa. Dessa forma não é diferente na minha vida e na sua vida. Ou aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A força que eu e você temos, a força que eu e você temos para mandar o mal embora da nossa vida, a força que eu e você temos para dizer: tristeza, eu não quero mais você na minha vida. Doença, eu mando você embora pelo nome de Jesus. Por maioria das vezes não fazemos uso da força a qual temos diante de Deus. Mas por incrível que pareça, é essas forças que tem nos feito prevalecer nos dias de hoje. Porque os dias são de trevas, a palavra de Deus diz. Agora veja bem, o que adiantaria de nós termos as forças físicas, mas sermos fracos na inteligência? Sansão foi um homem fraco. A palavra de Deus diz que desde então, quando amarram Sansão e leva ele até os filisteus, Sansão
arrebenta aquelas cordas, põe mais uma vez a mão naquilo que o Senhor repreendera e diz: Sansão, não toqueis em coisas imundas. Sansão deixa de ouvir a voz de Deus mais uma vez e põe a mão numa queixada de jumento, um jumento morto literalmente, e passa a mão naquela queixada, e a Bíblia fala que de cada montão em montão Sansão matava. A palavra de Deus, eu quero que você veja comigo, para você ver a ousadia de um homem mesmo no seu erro. Olha aí, versículo de número 16, acompanhe comigo. Ele diz: então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, pá, dos montões, pá. Ou seja, meu irmão, Sansão literalmente feriu aqueles homens, mas com algo que não era para ele ter tocado a mão. Quantas pessoas fazem uso de coisas que não era nem para estar na mão dele, para atacar a minha vida e a sua vida, não é mesmo? Quantas pessoas fazem uso no seu poderio, no seu intelectual, no seu chamado, no seu orgulho, para ferir a mim e a você. Ah, mas todavia eles eram inimigos de Sansão. Mas mesmo assim, meu irmão, primeiro ele fez uso daquilo que não era para ele ter posto na mão. Segundo, Sansão começou a abusar daquilo que Deus tinha dado em suas mãos. Agora veja, no capítulo de número 16, versículo de número 4 diz: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ou seja, meu irmão, Sansão foi olhar para aquilo que ele deveria mais desgraçar, naquilo que ele não deveria nem sequer olhar. Se apaixonou por um demônio chamado Dalila. Hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Você ouve relatos de homens de Deus, de pastores, até mesmo homens de renome, que se envolveu em caso com mulheres que não era da parte de Deus, e acabaram falindo seu ministério, acabaram se entregando aos desejos, a paixões desse mundo. Agora veja bem no versículo de número 5, ele diz: então os príncipes dos filisteus, ou seja, os príncipes daqueles que não eram de Deus, aqueles que estavam contra o povo de Israel, subiram até ela e disse: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos ensenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Começa aí, meu irmão, o contra-ataque do inimigo na vida daquele que tem a força de Deus. Por mais que eu e você olhamos para o céu e diga: as provações da vida não vão me fazer parar, porque eu tenho a força de Deus. Quando o Espírito de Deus se aposta de mim, não há maldição, não há filisteu que fique por perto. O diabo vai investir contra você. Você pode ter certeza disso. Agora a palavra de Deus diz que aparece uma mulher por o nome de Dalila. E os príncipes dos filisteus conseguiram ali comprar ela. E falou, em outras palavras: vê qual é o segredo de Sansão, para que nós chega e dominamos ele. Você não entendeu? Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Na sua família, o diabo ele não vai atrás daquele que está mais fraco, daquele que talvez ainda não conheça a Deus. Ele vai atrás de você. Repita comigo: ele vai atrás. Ele vai atrás. Não, repita forte com ousadia: ele vai atrás. Ele vai atrás De mim. de mim. Porque você tem a força de Deus. E se você tem força, se você há em você o Espírito Santo, você está liderando a sua casa, espiritualmente falando. Você tem uma força superior àqueles que não têm. Então se prepara. Talvez a prova aperte na sua vida, mas é porque você tem força. É porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Ele vai investir contra os fracos para tentar derrubar você. Aquela marachúria. Há quantas pessoas, meu irmão,
Quem calmo como eu entrei muitas vezes na casa de Deus, encontra com seu coração abatido, falando: meu Deus, e agora? É a minha família que está contra mim. Deus, a minha família ainda não acredita mais em mim. Senhor, o que vai ser de mim? Eu profetizo tanto, as coisas acontecem, mas na minha vida nunca acontece. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Nessa aprovação, você vai sair aprovado com diploma de vencedor. Eu creio em nome de Jesus. Nesse momento de dificuldade na sua vida, o Senhor está a te contemplar dos altos dos céus. Quanto mais as pessoas te oprimem, mais a glória de Deus está na sua vida. Quanto mais as pessoas tentam amarrar as suas pernas para que você não ande, porque eles sabem que você tem força, mas o Senhor vai ser na sua vida. Não se venda. Não pare de vir à casa de Deus por causa de palavras que vieram para te ferir. Me dá garante, fobia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nessa trajetória de vida, o Senhor é contigo. Há lágrimas de pessoas que choram porque são humilhadas. Pessoas tentam ser maior do que o potencial de Deus na minha vida e na sua vida, e falam: você não é ninguém, você não pode. Você pode sim, e você vai vencer. A Bíblia fala, como o irmão, antes que eu começasse a mensagem, ele disse: ser forte e não desfaleçam as suas mãos. Não desfaleça, meu querido. Não desfaleça. Por mais que alguém olhe para você e diz: você não é capacitada. O Senhor manda te dizer dessa forma: filha, tenho eu contemplado a sua vida. Tu está sendo no joelho e fala: meu Deus, eu preciso pregar, traz pessoas até a minha presença para que eu tenha uma palavra. Deus, traz almas para dentro desse lugar, amassamentas, e usa-me como instrumento para exercer, para fortalecer com palavra essas vidas que estão necessitadas. O Senhor manda te dizer dessa forma: filha, contemplo a sua voz de choro pelas madrugadas. Quantas vezes chora? Ei, filha, te digo eu, Senhor, eu vou mandar. Aquele que te humilhou vai ter que glorificar de pé, porque o que eu vou fazer nesse lugar é coisa grande, diz o Senhor dos exércitos. Marante que me dará antúria. Meu irmão, ei, querido, ei, servo, não deixe as pessoas que estão do seu lado, Dalila, tentar te enganar, não, meu querido. Veja aí, vamos para a palavra. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 6. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a sua grande força, em que eu poderia ser amarrado para te poder afligir. Aqui começa, meu irmão, Sansão. Aqui começa o início de uma derrota completa, de um homem que era forte na presença de Deus. Aqui começa a minha e a sua vida, quando estamos fortes e o inimigo pergunta: qual é a fraqueza dele? Qual é a fraqueza dela? Talvez a sua fraqueza seja o seu sentimento, e ele vai usar pessoas para tentar descobrir a sua fraqueza, para te pôr mais para baixo do que você já está. Ele vai colocar pessoas que aos seus olhos aparentemente parecem pessoas de bem,
mas são pessoas enviadas por Satanás para derrubar o seu ministério. Quantas vezes eu passei por momentos como esse, iludido pelas paixões da juventude, pessoa que olhava e até me dizia: ah, eu te amo, eu não vou te largar, fica tranquilo. Mas quanto mais eu pensava que o amor está sendo verdadeiro, estava me jogando mais para baixo. Pessoas que não acreditavam que hoje eu pudera estar aqui, porque é sempre assim, ninguém acredita quando Deus fala que vai te honrar. As pessoas acreditam em você quando a coisa acontece. As pessoas acreditam que Deus é na sua vida quando aquilo que você tanto espera acontece. Agora veja bem, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, deixar você ciente. Não brinque com o chamado de Deus. Não brinque com o chamado que Ele tem na sua vida. Não brinque com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus colocou a força física na vida de Sansão para que ele pudesse livrar o povo. Mas Sansão brincou com aquilo que Deus tinha colocado. Satanás veio para tentar derrubar ele com a sua façanha. Porque, meu irmão, qual é o homem que quer viver sozinho? Ninguém quer. Se apaixonou por um demônio chamado Dalila. E Dalila começou a infernizar a vida de Sansão. Conta, Sansão, qual é o seu segredo? Conta pra mim. Há segredo na minha e na sua vida, meu irmão, que o único que pode saber é Deus. Como eu disse, volto a dizer, não confie. Porque há pessoas que você diz: eu vou contar para você, eu confio em você. Na primeira oportunidade, ela é a primeira a virar as costas para você, ela é a primeira a te entregar. Agora veja bem, eu fui lendo a palavra de Deus, e Sansão brincou com o seu chamado 3 vezes. Repita comigo, 3 vezes. Mais forte, 3 vezes. Agora veja bem, Deus, Ele se apresenta como Deus um, sim, mas também como Deus trino. 3 vezes. 3 vezes Ele brincou com aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Em outras palavras, 3 vezes Ele brincou com Deus. E com Deus não se brinca, meu irmão. Com Deus, ou você é cristão verdadeiro, ou você não é. Ou você faz a obra de Deus como tem que ser, ou então você não faz. Agora veja bem, ele começa a abusar, dizendo: não, me amarra com isso, me amarra com aquilo. Se você continuar, eu vou resumir a mensagem. Se você continuar lendo até o versículo de número 11, você vai ver que ele começa a brincar. E Dalila fala: ah, meu amor. Quantas vezes é assim, né? Ah, meu amor, você vai tanto para a igreja? Não sei para que você vai tanto para a igreja. O marido olha e fala, a esposa olha e fala. Não sei para que tantas vezes você vai para a igreja. Não, me fala, para que você está tanto dia você vai para a igreja? Fica em casa comigo, você acaba ficando. E as suas forças vai se diminuindo. O diabo vai consumindo as suas forças espirituais. Uma pessoa, ela não fica durante muito tempo sem se alimentar. Você conseguiria passar um dia inteiro sem comer? Você até consegue, mas seu estômago ronca. Você começa a ter sede de alimento. Se você não bebe, você literalmente, óbvio, você vai ter sede de água. Só que veja bem, meu querido, quando eu e você deixamos de vir buscar o alimento que desce do céu, direto da mesa do Pai, começamos a ficar fracos. Quando você entra na igreja e vê pessoas decadentes, pessoas para baixo, pessoas oprimidas, pensamos até mesmo: ah, ele está passando por prova. Mas às vezes nem é. É porque ele deixou de vir ouvir a palavra de Deus. Às vezes entramos na casa de Deus e não damos ouvido à palavra. Não queremos dar ouvido àquilo que o Senhor fala conosco. E acabamos entrando de uma forma, saímos de outra forma, e assim sucessivamente. Passa dia, entra dia, e a nossa vida não muda. E Dalila dando risada de nós, porque ela está olhando e está falando: ah, eu estou conseguindo. Agora Dalila faz
começa a provocar Sansão. E fala: Sansão, em outras palavras, você está mentindo para mim. Durante todas essas vezes você mentiu para mim, mas me fale a verdade. Qual é o motivo das tuas forças? O que é que faz você ser forte? Ah, meu irmão, a Bíblia fala que Sansão se entrega totalmente. E fala, a Bíblia fala que ele abre o seu coração e revela aquilo que não era para ter revelado. E ele diz: essa força provém das minhas tranças, porque nunca passou navalha sobre a minha cabeça. A Bíblia fala que Dalila faz com que Sansão adormece em suas pernas. É sempre assim, meu irmão. É sempre no carinho, é sempre no amor. E quando você vai ver, você já caiu, não é verdade? É sempre: ai, eu te amo, como eu gosto de você. A gente vai ser sempre assim. Conte comigo. E quando vai ver, já estamos no fracasso, já estamos na falência, porque entregamos o nosso ministério a qualquer coisa, a preço de nada, a um prato de lentilha. Ou falamos coisas que não era para ter falado. E o diabo acha brecha em nossas vidas, e pelaquela brecha ele entra e acaba destruindo o nosso coração, a nossa vida. Porque ele sabe que a nossa vida é templo do Senhor. E a Bíblia nos diz que um coração alegre formoseia seu rosto. Dalila faz com que Sansão adormeça, e imediatamente chama um homem lá dos filisteus para que raspe a sua cabeça, raspe as suas tranças. Quando Sansão se deu conta, quando Sansão acordou, meu irmão, ele já não estava mais com a força de Deus em sua vida. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Quando Sansão despertara do seu sono, ele já não estava mais com aquela força. Em outras palavras, ele já não estava mais com o seu chamado. Ele já não estava mais com a alegria de saber que o Senhor era contigo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, antes que eu conclua essa mensagem. Não se venda, não se entregue, principalmente para nós que somos jovens. Não vamos nos entregar aos desejos desse mundo, que nada temos a oferecer. Pensamos tantas vezes que o mundo ele nos traz alegria, que o mundo num baile funk, ouvindo música desagrados a Deus. Achamos que aquele é o motivo da nossa alegria, que vivemos para aquilo e que aquilo nos chama a atenção. Mas realmente aquilo está contaminando o nosso coração. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero estar orando pela sua pessoa nesse momento. Aleluia. Oh, aleluia. Querido Deus, em tua presença, ó Pai, eu continuo, mas clamo, meu Deus, pelo teu nome, pelo teu poder por pessoas, meu Pai, que aqui entraram, Senhor, e deixaram, meu Deus, que o chamado de livrar a sua casa, que o chamado de tocar nas pessoas que estão em sua casa e fazer com que ela se converta ao seu nome, Senhor, vier a se perder. Ó Senhor, mas meu Deus, que aqui está, com seus olhos fechados, mas a sua alma, o seu coração está angustiado, Senhor. Oh Pai, eu quero te pedir agora, conforta esses corações, meu Pai. Essas almas, meu Deus, que entraram aqui precisando que o seu poder, precisando que a sua palavra falasse com ela e com ele nessa noite. Oh Pai, há pessoas que estão aqui, meu Deus, e que não aguentam mais sofrer, passam por provações e acham até mesmo que o Senhor esqueceu. Meu Pai, mas pela tua palavra eu vejo que mesmo nos momentos de angústia, nos momentos de fraqueza na nossa vida, o Senhor tem sido conosco. Oh Pai, eu peço, Pai, toque em nossos corações, toque
coloca, ó Pai, no coração de cada pessoa que com seus olhos fechados aqui está. Pessoas que com suas almas clamam ao nome do Senhor, que ouviram o Senhor falar com elas nessa noite. Ó Pai, ó Senhor, passa, ó Pai, o teu bálsamo sobre esses corações agora. Liberta, ó Pai, de toda angústia, de toda opressão do mal, e nos faz vencedor pela tua palavra. Senhor, nos dá mais uma oportunidade, Pai. Mais uma oportunidade. Clamamos a Ti para poder proceder, para não sermos enganados pelo problema, e para sermos pessoas usadas por Ti todos os dias da nossa vida. Assim clamamos e pedimos em Teu nome. Amém. Não perca, meu irmão, essa esperança, não sei que está. Não perca essa oportunidade que o Senhor te dá nessa noite de hoje, de continuar nessa trajetória, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa de Deus, uma pessoa amada, uma pessoa onde as pessoas olhem para você e falam: Deus é na sua vida. Eu quero te dizer, alegra o teu coração, você que entrou aqui e talvez Dalila tenha conseguido tirar a paz dentro do seu lar, tirar a paz que você tanto tinha. Você fala: meu Deus, que tempos bons que se foram, mas o Senhor, Ele traz de volta aquilo que você havia perdido nessa noite. Eu quero que você dê uma linda salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. E quando você aplaude, eu quero que você glorifique. Eu quero que você adore o nome do Senhor. Eu quero que você dê glória. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Por mais uma vez Ele tem entregado em suas mãos. Mais uma vez, meu Deus. Mais uma vez. Fique com essa palavra. Guarde seu coração e continue vindo até esse lugar, porque Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Receba a serva de Deus aplaudindo ao nome do Senhor Jesus.